E aí, galera do canal, beleza? Hoje aqui mais um vídeo do INSOS para vocês, tá? Eu tô tentando atender as demandas daquilo que o pessoal vem pedindo no comentário, tá? Eu tô tentando criar alguns vídeos com dicas rápidas e objetivas, né? Eu não quero tomar muito seu tempo, eu sei que você está aí no sanhaço, está estudando para o concurso, tem muita coisa para fazer, tem muita disciplina para revisar, então eu quero ir direto ao ponto. Tá joia? Hoje eu estou aqui, queria fazer uma menção especial. Chegou para mim a camiseta do Over Metal, tá? Para quem não conhece, um grupo de uma galera aí que trabalha em prol do heavy metal no Brasil. Queria mandar um abraço aí pro Fio Lima e pra Isa, porque a galera que está aí à frente do projeto, aí o pessoal, muito gente boa, sempre vejo os posts dos caras. Um abraço para vocês. É o seguinte, galera. Então, eu vou falar sobre o que agora nesse INSOS? Basicamente, vou dar para vocês umas dicas de pontuação, tá? Eu não vou demonstrar agora, neste vídeo especificamente, o princípio da pontuação, porque eu estou sem um quadro aqui, eu vou começar a explicar, vai ficar uma coisa meio estranha, tá? Mas assim que eu conseguir colocar um quadro aqui atrás ou em outro lugar, para você conseguir ler e não ficar espelhada a imagem, para você não ter que ficar fazendo uma força aí para entender, aí eu coloco, tá? Mas vamos lá. Quando nós falamos de pontuação, você tem que estudar o que cai mais nas provas do CESP. Disparadamente, o que cai mais é vírgula, certo? A colocação da vírgula. O segundo sinal de pontuação que mais cai, aspas. Depois das aspas, travessões. Depois o sinal de ponto e vírgula, tá? Não cai tanto quanto os outros, evidentemente, mas principalmente vírgula, aí você tem aspas e travessões. Vamos pensar, naquelas trocas de vírgula por travessão, você tem que levar o que em consideração? Tem que levar em consideração a questão do isolamento. Se tiver um termo isolado na oração, a troca vai ser tranquila. Pode trocar, não vai haver prejuízo para a correção gramatical, nem para o sentido original da sentença. Maravilha? Agora vamos pensar o seguinte. Emprego da vírgula, formalmente falando, antes de eu bater aqui as aspas. Eu tenho uma preocupação com relação às orações subordinadas adjetivas. Por quê? Porque quando as orações subordinadas adjetivas aparecem isoladas na sentença, isoladas no período, elas vão ter natureza explicativa. E elas podem ser de isolamento por vírgula, por travessões ou por parênteses. O fato é, a oração tem que estar isolada. Só que o grande esquema é você saber, essa oração está isolada, sendo uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela está isolada no meio da frase, ela está intercalada, então, ou ela está no fim da frase. Você tem que saber quando a oração é subordinada adjetiva. Como é que você sabe? Tenta localizar o pronome relativo, certo? Primeiramente, o pronome relativo, veja se ao lado dele tem um verbo. E daí veja, essa oração introduzida pelo pronome relativo e que possui verbo, ela está intercalada na frase? Ela está entre vírgulas ou ela está isolada com uma vírgula no fim de uma sentença? Se ela tiver, vai ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se você remover a vírgula que isola, se for uma vírgula isolando, ou se você tiver duas vírgulas intercalando a oração, você vai transformá-la em uma restritiva, que a oração subordinada adjetiva restritiva não é aquela que aparece isolado do seu referente. Portanto, você vai pensar com isolamento explicativa, sem isolamento restritiva. Isso vale para as orações subordinadas adjetivas. Cuidado! Não vai pensar que é tudo assim. Não vai pensar, por exemplo, que um adjunto adverbial de modo, de lugar, de meio, de finalidade, não vai pensar que um adjunto adverbial está isolado porque ele é explicativo. Ele está isolado porque é um adjunto adverbial, entendeu? Então não confunda as coisas. De vez em quando a própria banca dá um balão e acaba se confundindo. Mas o fato é, quero que você observe para não errar. A oração subordinada. Então, vai prejudicar a correção gramatical? Você vai analisar a frase. Se a banca retirar uma vírgula de uma sentença que possua duas, vai, né? Vai ficar uma vírgula sobrando ali entre o sujeito e o verbo. Se retirar as duas, beleza, a oração vai ficar restritiva. Muda o sentido, mas não prejudica a correção gramatical. Beleza? Isso tem que ficar claro para você. Tá. Já falei a respeito dessas orações. O problema é que, de vez em quando, elas podem vir reduzidas. E quando elas vêm reduzidas fundamentalmente, principalmente, numa redução de particípio, certo? Então, o que você vai ter que fazer? Pegar uma frase como
havia 5 pessoas, vírgula, escolhidas pelos jurados, vírgula, que foram até a mesa. Esse escolhidas pelos jurados, você vai ter que transformar em que os jurados escolheram. Desenvolveu a oração, viu o pronome relativo, né? Está retomando o elemento antecedente. Então aí você tem uma oração subordinada, que está reduzida na frase. Beleza? Então toma cuidado com isso. A banca tem muita mania de tentar fazer você se confundir, tá, com aposto explicativo. Lembra que um aposto explicativo deve ter como núcleo um termo de natureza nominal, principalmente um substantivo ou um pronome ou uma expressão substantivada. Beleza? Então não confunda. Aposto, que é um termo que tem que ter a identificação semântica, né, o mesmo sentido do seu referente, com uma oração explicativa, que vem introduzindo uma sentença com características do referente, não são coisas necessariamente iguais. Beleza? Outra coisa importante para retomar sobre pontuação, o deslocamento ou a intercalação de um adjunto adverbial. Se esse adjunto adverbial for de pequeno corpo, isso quer dizer até 3 palavras, a vírgula vai ser facultativa. Se você tiver um adjunto adverbial de grande extensão, isso quer dizer mais de 3 palavras, aí a vírgula será obrigatória. Beleza? Tá? Professor, mas isso quando tiver antecipado o adjunto adverbial, quando ele tiver intercalado. Perfeito, tá? Na ordem direta, se você estiver no fim da frase, apenas se você quiser reforçar o sentido do advérbio, tá? Essa é uma dica. Agora, cuidado, se você tiver uma oração adverbial, mesmo que você tenha 2 palavras, 3 palavras, se dentro disso houver um verbo, a vírgula será obrigatória nesse deslocamento. Perfeito? Agora vamos falar um pouquinho sobre as aspas, tá? Eu mencionei que eu ia falar sobre as aspas, então veja só. A banca CESP costuma cobrar de você a utilização do sinal de aspas. Então lembra, é sempre para você destacar alguma coisa. Então é para você destacar a fala de alguém, é para você destacar uma sentença empregada como gíria, uma alteração de sentido usual de uma palavra. Cuidado, porque o que a banca gosta de fazer é colocar assim: todas as aspas foram empregadas segundo a mesma regra ou para a mesma finalidade. Daí você tem que analisar, de vez em quando uma é citação, outra é uma alteração de sentido. Toma um pouco de cuidado com isso. Maravilha? Então atenção para essas dicas aí. Claro, não vá surtar agora que você está a poucos dias da prova. Beleza? Essa série aqui é para te ajudar, principalmente para tentar trazer para você tranquilidade, certo? Tá vendo o vídeo? Vai anotando algumas dicas. Você já tem o seu material? Vá lendo os resumos. Não pense agora em aprender as coisas. Pense em revisar. Vá fazendo exercícios, tá? É isso que eu quero que você faça, que você se dedique a isso, com tranquilidade. Aí você fala: porra, professor, tranquilidade é o caralho! Como que eu vou ter tranquilidade agora se eu estou aqui, ó, na lataria da prova? Calma, cara. Não é assim. Esse não é o último concurso da sua vida. Mas eu quero passar nesse, porra! Todo mundo fica falando que não é só esse concurso. Eu digo para você, calma, por quê? Quando você entende que esse não é o único concurso, por mais que você tenha apostado todas as suas fichas nele, você sabe que sempre haverá um amanhã. Existe o dia da ressaca, certo? Mas sempre haverá um amanhã. Sempre haverá outro concurso. Maravilha? Respira fundo aí, veja essas dicas, acompanhe, faça sua inscrição no canal, compartilhe o vídeo aí e até o próximo INSS. Maravilha? Então um abraço para vocês, continuem estudando como sempre e força, guerreiros!